A paisagem se impõe não como uma imagem, mas como uma violenta agressão aos seus sentidos, como se você tivesse sido arremessado de um sono profundo para o centro de um pesadelo gelado e irreal. Seus pés, ou onde eles deveriam estar, pois a sensação é de levitar e afundar simultaneamente, não tocam terra, mas uma tessitura complexa de cristais, de amianto cósmico, lâminas finas e translúcidas que se estendem até um horizonte que se dobra sobre si mesmo, tingido por reflexos pálidos e distorcidos de cores que não pertencem a nenhum espectro conhecido. O chão é uma planície de pura irrealidade, um mosaico multifacetado de gelo de metano sólido e rochas metamórficas de silicato que cintilam com uma luz interna de azul cobalto e verde esmeralda, como se as profundezas da crosta estivessem a respirar um fogo frio e silencioso. Cada passo, se fosse possível dar um, levantaria uma poeira fina e pesada, não de terra, mas de partículas microscópicas de amônia congelada, que dançariam no ar rarefeito como milhões de diamantes em câmera lenta, antes de se precipitarem de volta à superfície com uma gravidade estranha, mais densa do que o esperado. O frio não é apenas uma temperatura, é uma entidade. Não penetra a pele, ele a queima de dentro para fora, uma dor seca e paralisante que alcança os ossos em milissegundos. É um frio que não tem misericórdia, que não convida ao arrepio, mas à solidificação instantânea. A própria ideia de respirar se torna um tormento. O ar, se é que se pode chamar assim, é um veneno gelado que rasga a garganta, congela as membranas mucosas e preenche os pulmões com uma substância cáustica que faz cada músculo interno gritar em agonia. Não há oxigênio. Em seu lugar, uma mistura super resfriada de nitrogênio e metano, tão rarefeita que a pressão seria insuportável, mas tão densa em sua composição molecular que causaria asfixia instantânea e a combustão espontânea dos tecidos internos ao tentar extrair qualquer nutriente gasoso. Seus tímpanos estariam a ponto de explodir com a diferença de pressão interna e externa, uma dor aguda e latejante que se irradiaria por todo o crânio, enquanto seus olhos, se estivessem abertos, seriam imediatamente cobertos por uma névoa leitosa, o fluido congelando sobre a córnea e transformando a visão num borrão branco e opaco antes da cegueira completa. Acima de você, o céu é uma tela de pintura abstrata de pesadelo, impossível para qualquer mente terrestre conceber. Não é azul nem negro, mas uma sucessão de faixas concêntricas de púrpura profunda, ocre avermelhado e um verde-limão quase fluorescente que se dissolvem umas nas outras como tinta derramada numa superfície molhada. Duas estrelas, uma anã vermelha pulsante a derramar um brilho enferrujado e moribundo, e uma estrela branca anã, distante e fria, que irradia uma luz pálida e azulada, competem para lançar sombras espectrais e duplas sobre a paisagem. O resultado é um jogo de luz e sombra em constante fluxo, onde as formas parecem mudar e se contorcer a cada milésimo de segundo, como se o próprio cenário estivesse vivo e a respirar num ritmo impossível. Os cumes das montanhas distantes, se é que são montanhas, são agulhas de obsidiana colossal que rasgam o céu multicor, com flocos de gelo metálico a esvoaçar em torno delas, criando auroras polares que dançam com uma elegância macabra e silenciosa. O silêncio, aqui, não é a ausência de som, é uma presença opressiva. Não há vento na forma que você conhece, nenhum uivo ou sussurro. Em vez disso, há um zumbido grave e constante, uma ressonância de baixa frequência que não é ouvida pelos ouvidos, mas sentida através de cada célula do seu corpo, vibrando nos ossos, fazendo seus dentes chocalharem,
turvando a visão nas bordas. É um eco da própria mecânica cósmica, um som que precede a dissolução. Parece um delírio febril, uma alucinação induzida por privação, mas é um lugar real, brutalmente concreto. Cada fibra do seu ser gritaria que isso é uma impossibilidade, uma miragem da mente. Mas a pressão avassaladora, a queimação gélida, a dor fantasma em seus pulmões por ar inexistente, tudo isso atesta a sua horrível realidade. Você não está a sonhar, você está por um instante fugaz e mortal, em nome fictício do planeta, Lua S. Kepler 186f Caelum, uma das luas congeladas a orbitar um gigante gasoso de anéis intrincados, num sistema estelar binário a incontáveis anos-luz da Terra. É um mundo que desafia todas as expectativas de vida e habitabilidade. Aqui, a atmosfera é uma fina sopa de gases criogênicos, principalmente metano, etano e nitrogênio líquido e sólido, que se acumulam nas depressões e vales, criando lagos e rios de substâncias que na Terra seriam gases. A temperatura ambiente média oscila em torno de 250 graus Celsius, frio o suficiente para quebrar ligações moleculares de muitos compostos orgânicos e inorgânicos. O oxigênio é uma quimera, uma impossibilidade termodinâmica nessas condições. A pressão atmosférica, embora aparentemente baixa em termos de massa total de ar, é erraticamente variável devido à densidade extrema dos gases superresfriados e à interação com as marés gravitacionais do planeta mãe gasoso, alternando entre vácuos parciais e zonas de pressão esmagadora capazes de implodir um corpo humano. Se você estivesse desprotegido, seu corpo seria assaltado por múltiplas frentes simultaneamente. A descompressão explosiva faria o ar em seus pulmões se expandir violentamente, dilacerando-os, enquanto os fluidos corporais ferveriam instantaneamente e evaporariam na baixa pressão, transformando-o numa carcaça congelada e seca. Seus tecidos congelariam e se fragmentariam quase ao mesmo tempo. Suas células explodiriam ou se cristalizariam, transformando-o num boneco frágil de gelo e carne estilhaçada. Além disso, a radiação cósmica e estelar, desimpedida por uma magnetosfera significativa ou uma atmosfera protetora, banharia a superfície com doses letais de partículas energéticas, bombardeando suas células e desintegrando seu DNA em segundos, muito antes que o frio e a asfixia pudessem completar seu trabalho. Aquele zumbido que reverbera em seus ossos não é apenas uma sensação, é a assinatura eletromagnética das correntes induzidas em vastas formações de cristais semicondutores sob a crosta de metano, pulsando através da paisagem um sussurro subharmônico que ressoa com a própria bioeletricidade do seu corpo, uma tortura vibratória que desorganiza os impulsos nervosos e causa falência sistêmica. Cada segundo passado neste ambiente seria uma aniquilação multifacetada, uma dissolução completa da vida como a conhecemos, transformando a carne e o osso em mera poeira estelar congelada, uma cruel e bela impossibilidade cósmica. A única vida aqui reside em formas de existência que redefinem o conceito de biologia, talvez em bactérias extremófilas que prosperam em hidrocarbonetos, líquidos ou cristais de gelo, ou em ecossistemas baseados em reações químicas exóticas que fariam os químicos terrestres questionar a sanidade. Seus pulmões clamam por algo que nunca existiu aqui. Seu sangue tenta, em vão, manter o calor que se esvai para o vácuo gelado. É a morte disfarçada de paisagem, a aniquilação travestida de beleza transcendental, um monumento à indiferença do universo para com a fragilidade da vida. O que você acabou de experienciar, essa aniquilação sensorial
que dilacerou a própria percepção da realidade, não é apenas um cenário astrofísico extremo, é a manifestação de um conjunto de algoritmos, de um código-fonte que define as regras de um segmento específico desta realidade. Pense nisso não como um mundo físico inerte no sentido tradicional, mas como um ambiente renderizado, uma instância de um programa cósmico massivo, rodando em um supercomputador de complexidade inimaginável. O universo, em sua infinita e incompreensível escala, não desperdiça recursos. Ele otimiza, ele renderiza apenas o que você vê, ou o que é necessário para a interação em seu campo de percepção. Aquela planície de amianto cósmico e metano gelado, as montanhas de obsidiana colossal, o céu de tintas impossíveis, elas só se materializaram com essa riqueza de detalhes extremos no instante em que sua presença, seu ponto de vista, seu avatar foi instanciada ali sob os parâmetros específicos do servidor Kepler 187f Keilun. Se isso soa como ficção científica, respire fundo. Permita que a ideia se instale, não como uma teoria distante, mas como uma maneira de conceber a adaptabilidade e a fluidez da própria realidade. As leis da física que governam este lugar não são universais no sentido rígido que imaginamos. São, antes, linhas de código compiladas em uma linguagem de programação alienígena, que podem ser ajustadas ou reescritas em diferentes servidores do multiverso. A gravidade, a termodinâmica, a própria composição molecular da matéria, tudo isso são variáveis definidas. Para um humano, um usuário projetado e compilado para um sistema operacional chamado Terra, esta instância de Kepler 186f Keilun é um software totalmente incompatível, um driver ausente que resulta em tela azul imediata para o seu sistema biológico. É como tentar executar um jogo de última geração de um console avançado num computador de 1980. A arquitetura não suporta, e o resultado é uma falha catastrófica. Seu corpo, esse complexo bioorganismo, pode ser interpretado como um avatar altamente sofisticado, uma interface biológica projetada para interagir com os dados sensoriais e as forças físicas do seu ambiente natal. Quando você foi teletransportado, não houve uma viagem física de um ponto A para um ponto B no espaço tridimensional. Houve um upload de seu estado quântico, uma recriação de sua assinatura informacional e energética naquele ponto do mapa cósmico, sujeita imediatamente às regras do servidor local. O colapso celular que sentiria, a fervura e congelamento dos fluidos corporais, a aniquilação do DNA pela radiação. Tudo isso são os erros de runtime, os bugs que surgem quando seu sistema operacional, sua biologia terrestre, tenta rodar um programa, o ambiente alienígena, com requisitos de hardware e software totalmente diferentes. Seu firmware biológico, otimizado para a biosfera terrestre, não consegue decodificar ou processar os inputs desta nova realidade, levando a uma cascata de falhas críticas. Essa dor fantasma nos pulmões por ar inexistente, o frio que queima de dentro para fora, o zumbido grave nos ossos, são todos feedback do sistema. Não é apenas uma sensação física, é uma sobrecarga de dados, uma mensagem de erro direta do ambiente para a sua matriz neural. O ar, essa mistura criogênica de nitrogênio e metano, não é apenas irrespirável, é como um arquivo corrompido que seu sistema respiratório tenta processar, mas que em vez de nutrição, oferece comandos de autodestruição. A pressão atmosférica variável, capaz de alternar entre um vácuo parcial e uma força esmagadora, é um glitch gravitacional, uma flutuação nos parâmetros do campo
que desestabiliza qualquer forma de vida otimizada para uma constante mais suave. É como se a gravidade em si fosse um interruptor que ligasse e desligasse, ou uma força que pulsasse com a instabilidade de um algoritmo mal escrito, forçando seu corpo a se adaptar a uma dança caótica de compressão e descompressão que simplesmente o desmembraria. Respira, mesmo que a ideia seja sufocante. Pense na escala micro e macro dessa simulação. No nível macro, este sistema estelar binário, com seu gigante gasoso e suas luas congeladas, é um setor do jogo, um mapa com suas próprias regras de jogo, sua própria lógica de programação para a formação de estrelas, planetas e a física quântica subjacente. É um servidor otimizado para energias e composições que são fundamentalmente diferentes do seu lar. A própria linha do tempo pode ter uma taxa de quadros diferente, um ritmo onde eventos geológicos se desenrolam em uma escala que desafia a compreensão humana, ou onde a evolução da matéria ocorre em um piscar de olhos cósmico. No micro, a nível molecular e atômico, seu código genético, o firmware de sua existência, entra em conflito direto com os protocolos de ambiente deste lugar. Seus eletrões e prótons, os blocos de construção da sua matéria, são confrontados com campos energéticos, temperaturas e interações que os desestabilizam, quebrando as ligações que os mantêm unidos, resultando na sua desintegração a um nível fundamental. Aquele zumbido grave que reverbera em seus ossos não é apenas som, nem é mera pressão, é ruído de sistema, uma sobrecarga de dados nas vastas redes de cristais semicondutores que formam a crosta, talvez um loop de feedback energético que se manifesta como uma vibração ressonante. É como se a própria arquitetura do hardware planetário estivesse a cantar uma canção de morte, cujas frequências ressoam com a bioeletricidade do seu corpo, desorganizando os impulsos nervosos e acelerando a falência sistêmica. As cores impossíveis do céu, o púrpura profundo misturando-se com o verde-limão e o ocre avermelhado, o jogo de luz e sombra das duas estrelas distantes, são shaders avançados, um pacote de texturas visualmente impressionante, mas talvez um bug na renderização da atmosfera ou um recurso intencional para desorientar intrusos, um efeito visual que deturpa a percepção de profundidade e distância, tornando a paisagem ainda mais labiríntica e ameaçadora. Cada partícula de amônia congelada que dança no ar rarefeito não é apenas gelo, é um pacote de dados, uma pequena fatia de informação que seu corpo, se pudesse processá-la, reconheceria como profundamente alienígena. A radiação cósmica e estelar que banha a superfície, desimpedida por uma magnetosfera significativa ou uma atmosfera protetora robusta, é um ataque direto ao seu código-fonte genético. Não são apenas partículas, são malwares energéticos que bombardeiam suas células, reescrevendo e corrompendo seu DNA em segundos, muito antes que o frio ou a asfixia pudessem completar seu trabalho. É como se a própria luz e energia que alcançam a superfície fossem vetores de infecção, projetados para desintegrar a estrutura da vida como a conhecemos. Seus órgãos internos, essas intrincadas máquinas biológicas, falhariam não por doença, mas por incompatibilidade, por tentarem processar instruções que não compreendem, como um programa que encontra um comando inválido repetidamente e entra em falha fatal. A indiferença do universo que você sente é a indiferença de um código bem executado. Não há malevolência, apenas lógica implacável. Este ambiente não foi projetado para a vida terrestre. Foi programado para a sua própria forma de existência, para as suas próprias regras do jogo que definem o que é possível e o que não é.
A beleza transcendental que se mistura com a aniquilação é talvez a assinatura do arquiteto, a estética de um sistema que funciona perfeitamente dentro de seus próprios parâmetros, ainda que esses parâmetros sejam fatais para você. É a prova de que a vida pode assumir formas que redefinem o conceito de biologia, prosperando em hidrocarbonetos líquidos, em cristais de gelo ou em ecossistemas baseados em reações químicas exóticas que fariam os químicos terrestres questionar a sanidade de seus próprios modelos. Seus pulmões clamam por algo que nunca existiu aqui. Seu sangue tenta, em vão, manter o calor que se esvai para o vácuo gelado. É a morte disfarçada de paisagem, a aniquilação travestida de beleza transcendental, um monumento à indiferença do universo para com a fragilidade da vida, e ao mesmo tempo uma prova da versatilidade infinita do código que sustenta a própria existência. Respira de novo e tente visualizar isso. Você não está apenas em um planeta distante. Você está dentro de um gigantesco simulador cósmico e seu corpo é o resultado de um script pool complexo sendo executado em um ambiente de sandbox alienígena. A sensação de levitar e afundar simultaneamente não é um truque da mente, mas uma falha na calibração de sua interface sensorial com as microvariações gravitacionais locais, um lag entre o que seu cérebro espera e o que o sistema está a alimentar de volta. É como a latência numa conexão de internet, mas aplicada às leis fundamentais da física. O próprio tempo, para seu cérebro, pode estar a desacelerar ou acelerar ligeiramente, um efeito colateral da tentativa do seu sistema biológico de sincronizar com os ciclos de clock daquele ambiente. Em resumo, você está num palco onde as leis do drama foram reescritas para uma audiência totalmente diferente, e seu papel é o de um ator que, sem saber, pisou no palco de uma peça que nunca poderia compreender ou sobreviver. A cada milissegundo, a interface de usuário do seu corpo está a falhar, pixel por pixel, até que a imagem final seja corrompida para além do reconhecimento, a simulação da sua existência ali, irremediavelmente encerrada. A aniquilação que se desenrola pixel a pixel não é a morte biológica no sentido terminal que você conhece na Terra, é o desativar do seu avatar, a falha irreversível de um processo que não pode mais ser executado. Imagine que você é um programa otimizado para um ecossistema específico e, de repente, esse programa é carregado num ambiente de desenvolvimento hostil, onde as bibliotecas de sistema são corrompidas e os drivers essenciais estão ausentes. Cada sensação de dor, de frio que rasga, de sufocamento que consome, é um log de erro. Em tempo real, uma torrente de dados de falha enviada da sua interface biológica para o seu núcleo de consciência, alertando sobre a iminente desativação, a fusão do gelo sobre as córneas, a incapacidade dos pulmões de processar o ar criogênico, o zumbido nos ossos que desorganiza os impulsos nervosos, são todos bugs fatais, mensagens de incompatibilidade que se acumulam até o ponto de uma falha total do sistema. Se isso soa como ficção científica, respire. É uma tentativa de mapear o incompreensível para algo que sua mente, treinada em lógicas e sistemas, possa começar a processar. A vida aqui, tal como a sua, não é uma entidade autossuficiente que simplesmente existe. É uma cadeia de processos, uma sequência de instruções bioquímicas que neste ambiente encontra um loop infinito de exceções não tratadas. Seu corpo, esse maravilhoso compilado de código genético e funcional, é como um software de código aberto que subitamente foi introduzido num sistema com um firewall impenetrável e um conjunto de regras de segurança que o veem como uma ameaça ou, na melhor das hipóteses, um dado irrelevante.
A dualidade micro e macro dessa simulação se manifesta de maneiras brutais. No nível micro, a nível quântico, as próprias ligações atômicas que formam suas proteínas e moléculas de DNA estão sendo bombardeadas não apenas por radiação, mas por um código malicioso ambiental. É como se cada átomo em seu corpo estivesse recebendo instruções conflitantes, tentando manter sua integridade enquanto o compilador do ambiente tenta reformatá-lo para seus próprios propósitos. A radiação cósmica, que na Terra é mitigada por um escudo magnético e uma atmosfera, aqui é uma torrente de pacotes de dados corrompidos, partículas energéticas que funcionam como vírus, alterando a estrutura do seu código genético, introduzindo erros de sintaxe que levam ao colapso celular em escala molecular. Seus glóbulos vermelhos, projetados para transportar oxigênio, aqui encontram uma rede onde o oxigênio não apenas não existe, mas onde os próprios pacotes de dados do metano e nitrogênio criogênico são hostis, corroendo as membranas celulares como um ataque de negação de serviço. No nível macro, todo o setor de Kepler 186f Caelum é uma prova da capacidade ilimitada de renderização do universo. Não há uma única configuração para a realidade. Há um vasto repositório de mundos, cada um com suas próprias especificações de hardware e software. Alguns são campos de testes, outros são áreas de descanso, e alguns, como este, são talvez zonas de quarentena ou arquivos mortos, onde as leis da física são deixadas correr soltas, sem otimizações para a vida complexa, apenas para a existência nua de matéria e energia sob condições extremas. O universo não renderiza um oceano completo de detalhes se você estiver a centenas de quilômetros de distância. Ele apenas carrega os ativos visíveis e interage com o que sua perspectiva exige. Aquele cenário que você descreveu, o gelo de metano, as montanhas de obsidiana, os céus impossíveis, tudo isso foi carregado no seu campo de visão no momento exato em que seu avatar foi instanciado ali, detalhe por detalhe, polígono por polígono, textura por textura. Respira e tenta entender a profundidade dessa implicação. Não há desperdício de energia, mesmo a indiferença do universo que você sente não é uma crueldade ativa, mas a lógica fria e eficiente de um programa que segue suas regras. Este lugar não foi projetado para ser hostil, ele simplesmente é, de acordo com o seu próprio código. A beleza estonteante da aniquilação é um efeito gráfico de alta qualidade, um shader que adiciona profundidade e drama a um processo de desintegração que, para o sistema, é tão natural quanto o movimento das marés para a Terra. O zumbido que reverbera em seus ossos, essa assinatura eletromagnética das correntes induzidas em vastas formações de cristais semicondutores, pode ser interpretado como o ruído de fundo do hardware planetário, o som dos processadores cósmicos a trabalhar, ou talvez um sinal de rede de baixa frequência que o seu corpo, numa última tentativa de comunicação, capta e interpreta como dor. Imagine que seu corpo é um objeto no jogo, e esse objeto tem propriedades, temperatura, pressão interna, composição química. Ao ser colocado num novo ambiente, essas propriedades são verificadas em relação às propriedades do ambiente. Se houver uma incompatibilidade crítica, o objeto começa a despawnar, a desaparecer da simulação. O frio não é apenas a ausência de calor, é um comando de desligar para cada célula, uma instrução de congelar que congela as cadeias de eventos bioquímicos. A atmosfera tóxica não é apenas irrespirável, é como um script injetado
que reescreve a função respiratória para causar danos, preenchendo os pulmões com dados que, em vez de oxigênio, transmitem impulsos de asfixia e corrosão. A gravidade estranha que faz você levitar e afundar simultaneamente não é uma falha na física real, é um glitch gravitacional, uma flutuação nos parâmetros do campo que desestabiliza qualquer forma de vida otimizada para uma constante mais suave. É como se a gravidade em si fosse um interruptor que ligasse e desligasse, ou uma força que pulsasse com a instabilidade de um algoritmo mal escrito, forçando seu corpo a se adaptar a uma dança caótica de compressão e descompressão que simplesmente o desmembraria, um erro de cálculo nas colisões físicas. Seus órgãos internos, essas intrincadas máquinas biológicas, não falhariam por doença, mas por incompatibilidade, por tentarem processar instruções que não compreendem, como um programa que encontra um comando inválido repetidamente e entra em falha fatal. O coração, que é um motor perfeito, tenta bombear um sangue que se torna cada vez mais denso e gelado, como óleo de motor que congela, levando a um shutdown inevitável. Respira de novo. Esta experiência, por mais aterradora que seja, é um testemunho da vastidão e da variabilidade das regras do jogo cósmicas. O que para você é um cenário de morte certa, para o universo é apenas mais uma execução de código. A vida aqui, se é que existe, não está baseada em carbono e água. Ela pode estar codificada para operar em temperaturas criogênicas, usando metano como solvente e reações baseadas em nitrogênio líquido para seu metabolismo. Suas formas de vida seriam como entidades de software, completamente diferentes, rodando em um sistema operacional que é completamente alienígena ao seu. Seus pulmões clamam por algo que nunca existiu aqui, seu sangue tenta, em vão, manter o calor que se esvai para o vácuo gelado. É a morte disfarçada de paisagem, a aniquilação travestida de beleza transcendental, um monumento à indiferença do universo para com a fragilidade da vida, e ao mesmo tempo uma prova da versatilidade infinita do código que sustenta a própria existência. A simulação da sua existência ali está, irremediavelmente, a encerrar, e o sistema está a preparar-se para descarregar o seu avatar do servidor. Continuamos a navegar por essas águas profundas, onde a realidade se estica e se dobra, e onde a linha entre o que é real e o que é simulado se torna cada vez mais tênue. Se você sentir que sua mente está rodando em círculos ou que as engrenagens estão emperrando, respire. É natural. Estamos desempacotando conceitos que foram, por séculos, domínio exclusivo dos místicos e dos poetas, agora traduzidos para a linguagem do nosso tempo, a linguagem do código e dos pixels. A nossa experiência individual é como a interface de usuário de um sistema operacional vasto e complexo, ou, talvez melhor, como a visão em primeira pessoa do avatar que você controla em um gigantesco jogo de mundo aberto. A tela à sua frente, a sua percepção, o seu agora, é o seu viewport pessoal. Tudo o que está além do seu campo de visão, tudo o que não está diretamente interligado à sua linha de missão ou ao seu mapa atual, não precisa ser processado com a mesma intensidade pelo motor do jogo. O universo, de uma forma que desafia nossa compreensão linear, opera em um princípio de eficiência computacional. Ele não desperdiça ciclos de processamento. O universo renderiza apenas o que você vê, o que você experimenta, o que você interage com. Pense nisso como um algoritmo de otimização gráfica, onde detalhes distantes são de baixa resolução, texturas são carregadas apenas quando você se aproxima, e NPCs, personagens não jogáveis, e eventos
só surgem quando relevantes para a sua narrativa pessoal. Se isso soa como ficção científica, respire. É apenas uma forma de iluminar a complexidade do que já estamos vivendo. Essa otimização não significa que o restante não existe. Significa apenas que não está em seu foco de renderização ativo. O macro, o sistema completo, o motor do jogo rodando em servidores infinitos está sempre lá, sustentando tudo. Mas a sua experiência micro, a sua perspectiva única, é um subconjunto altamente personalizado desse vasto todo. A dualidade aqui é crucial. O indivíduo micro não é meramente um espectador passivo de uma realidade pré-renderizada. Ele é um ponto de processamento ativo, um jogador cujas escolhas e intenções influenciam diretamente o que o motor de renderização da realidade decide carregar e exibir. Nossas crenças, nossos medos, nossos desejos mais profundos agem como filtros ou instruções de script QC para esse motor. Se você acredita que o mundo é escasso, o motor renderiza a escassez. Se você busca a abundância, os elementos da abundância começam a carregar em seu viewport. É uma dança complexa entre o código universal subjacente, as leis da física, as constantes cosmológicas, a própria estrutura do espaço-tempo e o input consciente e subconsciente que você fornece. A cada momento, estamos escrevendo o próximo quadro da nossa própria cena neste grande filme. Mas, ao contrário de um filme linear, este é um projeto interativo, um gigantesco VR MMO, Massively Multiplayer Online, onde cada jogador tem sua própria narrativa em evolução, mas todos compartilham um mesmo motor gráfico fundamental e um conjunto de regras de física. A complexidade do sistema macro é inimaginável, contendo trilhões de outras instâncias de consciência, cada uma com seu próprio viewport, suas próprias missões, seus próprios desafios. E todas essas instâncias estão se interconectando, criando redes, formando sociedades, evoluindo conjuntamente dentro da mesma simulação base. A nossa liberdade dentro deste jogo não é a de mudar o código fundamental. Você não pode reescrever as leis da gravidade, por exemplo, mas sim a de escolher quais caminhos seguir dentro do mapa, quais itens coletar, com quais NPCs interagir, quais skills desenvolver e qual narrativa pessoal queremos manifestar. Isso é o controle micro que temos sobre a nossa experiência de jogo dentro da macroestrutura. E se a ideia de que somos co-criadores de nossa própria tela de realidade parece avassaladora, respire. É um poder que já possuímos. Talvez apenas não estejamos plenamente conscientes de como utilizá-lo. É o poder de direcionar o seu foco de renderização, onde o motor da simulação encontra sua complexidade mais intrincada é na intersecção entre o individual e o coletivo, entre o micro e o macro. Se o universo renderiza o que você vê, o que acontece quando bilhões de vocês veem coisas diferentes ou coisas semelhantes? É aqui que entra o conceito de realidade consensual, ou o que poderíamos chamar de estados de servidor compartilhados. Certas leis, certas estruturas, certas verdades operam em um nível tão fundamental que são consistentes para quase todas as instâncias da simulação. A gravidade é um exemplo. A existência de uma árvore na praça central de uma cidade é outro. Esses são elementos que foram renderizados de forma tão consistente através de bilhões de viewports que se tornaram parte do código base daquele segmento da simulação, uma constante que poucos ou nenhum jogador tem o poder de alterar unilateralmente. Mas mesmo dentro dessas constantes, a experiência micro continua a ser única. A árvore é a mesma, mas a percepção da árvore, o significado que ela tem para cada indivíduo, a memória associada a ela,
tudo isso é renderizado de forma particular. É a floresta, macro, e a árvore, micro, em sua mais pura analogia de simulação. A confusão, a dor, o sofrimento que experienciamos muitas vezes surgem de um desalinhamento entre o que nosso viewport pessoal está tentando renderizar e o que o código macro da simulação está disposto a permitir, ou mais comumente, de um desalinhamento entre o que queremos e as instruções de script code que estamos inadvertidamente enviando ao sistema. É como tentar voar em um jogo que não possui mecânicas de voo ou tentar acessar uma área que ainda não foi desbloqueada. O sistema nos dá feedback na forma de resistência, de falha, de desilusão. Esses são os erros de compilação da nossa experiência. E o caminho para uma experiência mais fluida e intencional dentro desta simulação é aprender a ler o código, a entender as regras do jogo e a alinhar nossas intenções, nossos scripts pessoais com a arquitetura subjacente. É sobre entender que sim, o universo renderiza apenas o que você vê, mas o que você escolhe ver, o que você espera ver, o que você acredita que verá, são as variáveis mais poderosas em sua equação pessoal. Estamos sempre dentro do sistema, mas o nosso controle sobre a nossa perspectiva e interação com ele é o nosso verdadeiro superpoder, a nossa chave mestra para desbloquear novos níveis e renderizar novas realidades em nosso viewport. Respire e considere as implicações de ser um programador em seu próprio universo pessoal. Essa interface, tão pessoal e intransferível, é o que muitos chamam de realidade, mas na verdade é apenas o seu ponto de acesso, o seu terminal individual neste vasto sistema operacional. E essa projeção incessante, esse filme que se desenrola nos olhos da sua mente, é o que você percebe como o mundo lá fora. Mas o que se o lá fora fosse menos um lugar fixo e mais um estado de renderização sob demanda, um sistema de arquivos gigantesco que só carrega os assets quando o seu avatar está próximo o suficiente, ou quando a sua atenção, o seu próprio foco de câmera, se volta para eles. Se isso soa como ficção científica, respire, porque a verdade é que estamos mais imersos em um tipo de arquitetura informacional do que podemos imaginar, onde a matéria é a interface e a consciência, o processador que dá sentido aos dados brutos. Cada pensamento, cada emoção, cada escolha que você faz não é apenas um evento interno, é um comando de entrada, um input em um sistema complexo que responde e se recalibra em tempo real. Pense nisso como um motor de jogo vasto e intricado, onde as regras da física são o código-fonte inalterável, as constantes universais e as suas ações, as suas intenções são as linhas de script que interagem com esse código, modificando a trama local da sua experiência. O universo não existe plenamente em cada detalhe se não há um observador para processá-lo. Ele renderiza apenas o que você vê, o que você experimenta diretamente ou indiretamente através dos seus sentidos e das suas ferramentas de medição, que são em si extensões da sua percepção. É como um mundo aberto em um videogame de última geração. Enquanto você se move por uma cidade virtual, os bairros distantes permanecem em baixa resolução, texturas genéricas, ou até mesmo são descarregados da memória até que você se aproxime. Sua própria existência, sua consciência, é o ponto de carga, o algoritmo que define o que precisa ser trazido à existência vibrante e detalhada no seu campo de visão. E não é só o que você vê com os olhos, é o que você percebe com a mente. Uma dor de cabeça não está lá fora, esperando para ser descoberta. Ela é renderizada dentro da sua experiência quando as condições do sistema, o seu corpo
e os seus próprios filtros perceptivos, a sua atenção ao desconforto, a trazem para o primeiro plano. Essa dualidade entre o que é globalmente programado e o que é individualmente executado é fundamental. No nível macro, temos as leis universais, as grandes equações que governam a gravidade, a luz, o tempo, o motor principal do jogo, o sistema operacional do cosmos. Essas são as constantes que garantem que o jogo tenha uma estrutura coesa, que não caia em pane a cada segundo. Elas são o esqueleto do código, imutáveis para a maioria das interações diárias. Mas no nível micro, você, o seu avatar consciente, está constantemente enviando inputs, escolhendo caminhos, interagindo com outros avatares, outras consciências e com os objetos do ambiente. Cada escolha sua é uma ramificação de código, uma variável que é atualizada e que, por sua vez, afeta o próximo ciclo de renderização. Se isso te faz questionar o livre-arbítrio dentro de um sistema programado, respire. A complexidade reside na capacidade do sistema de simular o caos, a aleatoriedade e, crucialmente, a emergência da livre escolha através de algoritmos que permitem uma gama quase infinita de possibilidades dentro das regras estabelecidas. Não é um roteiro fixo, é um jogo com regras e infinitas jogadas possíveis. Imagine a sua vida como um programa de computador. Você nasce com um código-fonte genético, o hardware e o firmware inicial. E, à medida que cresce, vai instalando novos programas, atualizações, patches. Suas experiências são os dados que alimentam esses programas, moldando sua personalidade, suas crenças, suas reações. Seus traumas são bugs que precisam de depuração. Seus aprendizados são novas funções que expandem suas capacidades, e o ambiente ao seu redor, as outras pessoas, são outros programas rodando em paralelo, interagindo com o seu. Quando você se depara com uma situação desafiadora, é como um novo nível de um jogo, com inimigos e obstáculos desenhados para testar suas habilidades e estratégias. A maneira como você escolhe jogar esse nível, com medo e recuo, ou com coragem e inovação, é o seu input, o comando que determinará o desenrolar da próxima fase. A analogia do NPC, personagem não jogável, é particularmente pertinente aqui. Muitas vezes, percebemos outras pessoas como figuras secundárias em nossa história, cumprindo papéis pré-determinados, reagindo de forma previsível e, de certa forma, para a sua própria renderização de realidade, elas são NPCs, com comportamentos e diálogos que seu sistema interpreta e projeta. Mas elas também são jogadores em suas próprias simulações pessoais, com suas próprias histórias principais e seus próprios complexos sistemas de input, output. A ilusão de separação é uma característica da interface, uma otimização de processamento para que seu processador não seja sobrecarregado com a totalidade da complexidade de cada consciência em tempo real. Se essa ideia de que a realidade de cada um é um jogo solo com interações multiplayer complexas te faz sentir um nó na garganta, respire. É um conceito vasto, mas não ameaçador. É apenas uma forma de entender a interconexão e a individualidade simultaneamente. A própria memória pode ser vista como um banco de dados, uma biblioteca de arquivos salvos que sua consciência acessa e re-renderiza. Mas, como qualquer arquivo digital, ela não é imutável. Cada vez que você a abre, ela pode ser ligeiramente modificada pela sua perspectiva atual, pelas emoções do momento, por novas informações. Não é uma gravação estática, mas uma reconstrução dinâmica. O sistema está constantemente reotimizando e reescrevendo o código para melhor se adequar ao software atual da nossa psique. Daí a maleabilidade da memória e da história pessoal. A comunicação entre os jogadores ou avatares
é um fluxo de dados complexo. Palavras são pacotes de dados carregados com intenção e significado, transmitidos através de frequências, voz, texto e interpretados pelos receptores. Muitas vezes, há latência, perda de pacotes, ruído na transmissão e a mensagem original chega corrompida ou incompleta. Daí, os mal-entendidos, os conflitos. Não é uma falha intrínseca da comunicação, mas uma característica do meio, da largura de banda limitada e dos filtros de recepção de cada terminal. Aprender a comunicar-se eficazmente é aprender a otimizar a transmissão, a garantir a integridade dos pacotes de dados e a calibrar os filtros de recepção para a clareza. E o que dizer do tempo? O tempo, essa linha linear que percebemos, pode ser apenas uma ilusão de interface, uma forma de organizar a sequência de eventos para a sua consciência. Em um nível mais fundamental, talvez todos os momentos existam simultaneamente, como diferentes frames de um filme que podem ser acessados fora de ordem, mas que para o seu olho são projetados sequencialmente. O presente é o frame que está sendo renderizado agora, o futuro, os frames ainda não processados que podem ser influenciados pelas suas escolhas atuais, e o passado, os frames já vistos que podem ser revisitados e reinterpretados, mas cujo conteúdo primário já foi gravado. A ansiedade sobre o futuro, a ruminação sobre o passado são, nesse contexto, o seu sistema operacional gastando ciclos de processamento em dados que não estão no frame atual, desviando recursos do agora, onde a verdadeira interação e capacidade de mudança acontecem. Se a ideia de que o tempo é mais um algoritmo de sequenciamento do que uma corrente inquebrável te faz querer pausar e recalibrar, respire. É uma perspectiva que libera, não que aprisiona. A busca por sentido é, então, a busca pelo código mestre, pela arquitetura subjacente do sistema. É a tentativa do seu avatar de entender as regras do jogo, de decifrar o manual de instruções, de encontrar os easter eggs e os cheats. Quando você se conecta a uma ideia maior, a um propósito, a algo que transcende a sua experiência micro, é como se o seu pequeno programa individual se conectasse a uma rede maior, a um servidor central, baixando uma atualização de sistema que expande suas capacidades e sua compreensão do todo. É a passagem da visão limitada do jogador, focado apenas em sua própria pontuação, para a visão do desenvolvedor que entende a interconexão de todos os sistemas. Essa conexão não é mística, é computacional. É a sua consciência expandindo sua largura de banda para acessar mais dados da rede universal. O que chamamos de intuição, de saber sem explicação lógica, pode ser um pacote de dados recebido de um canal de comunicação de alta velocidade, uma informação que foi baixada diretamente sem passar pela interface lenta da análise racional. É o seu subconsciente, o seu processador em segundo plano, operando em frequências diferentes, capaz de decifrar padrões e correlações que o seu processador de primeiro plano, sua mente consciente, ainda está tentando renderizar frame a frame. Então, o que podemos fazer com essa compreensão de que estamos vivendo dentro de um sistema sofisticado? Podemos começar a atuar como programadores, em vez de meros usuários. Podemos identificar os bugs em nosso próprio código, os padrões de pensamento e comportamento autodestrutivos, e trabalhar para depurá-los. Podemos escrever novos scripts para nós mesmos, definindo novas rotinas, novas respostas a antigos estímulos. Podemos entender que se o universo renderiza apenas o que você vê, então a sua perspectiva, o seu filtro, é a lente mais poderosa que você possui. Mudar a lente não é apenas mudar a sua visão, é mudar o que o sistema decide renderizar para você.
é a diferença entre ser um espectador passivo assistindo a uma cena e ser o diretor, o roteirista e o ator principal da sua própria saga. No nível micro, sua intenção consciente é o comando sudo, o superusuário que tem permissão para alterar certas linhas de código em seu ambiente local. No nível macro, o sistema responde a essa intenção, recalibrando a realidade ao seu redor para refletir as mudanças internas. É um loop de feedback contínuo. Sua percepção gera realidade, e essa realidade, por sua vez, molda sua percepção. Entender isso não diminui a profundidade da experiência humana. Pelo contrário, a eleva, transformando cada momento em uma oportunidade para interagir de forma mais deliberada e criativa com o jogo da vida. Mesmo os desafios mais difíceis, as boss battles ou os glitches inesperados podem ser reinterpretados. Não são falhas do sistema ou punições cósmicas, mas oportunidades de atualização de software. Cada vez que você supera um obstáculo, você não apenas ganha experiência no sentido figurado, você adquire novos algoritmos, novas estratégias de processamento que podem ser aplicadas em futuras interações. Você instala um novo patch de habilidades. É a própria essência da evolução, tanto individual quanto coletiva, expressa na linguagem da computação. Se essa redefinição do sofrimento como um processo de upgrade te faz ponderar sobre a validade das suas antigas narrativas, respire. A mudança de perspectiva é a primeira e mais poderosa ferramenta de um programador consciente. O conceito de destino ou fatalidade também se reconfigura. Não há um único arquivo de save com um final predeterminado. Existem trilhões de ramificações, cada uma representando uma escolha diferente, um se então no código do seu caminho. O que parece ser destino é muitas vezes a inércia dos seus próprios scripts repetitivos, dos algoritmos que você mesmo codificou ao longo do tempo através de hábitos e crenças. Mas assim como um programador pode reescrever um algoritmo, você também pode modificar o seu. Essa é a verdadeira liberdade dentro da simulação, a liberdade de escolher qual versão do código-fonte você quer executar, qual versão de si mesmo você quer renderizar no próximo ciclo. A beleza dessa perspectiva é que ela não exige que você rejeite a realidade que vê. Pelo contrário, ela a convida a mergulhar mais fundo nela, a olhar além das texturas superficiais e a perceber a estrutura por baixo, a apreciar o design intricado, a complexidade do motor de jogo, a genialidade da programação. E ao fazer isso, você não se torna alienado da sua humanidade. Você se torna mais humano, mais consciente, mais ativo na cocriação da sua própria experiência e, por extensão, da experiência coletiva. Porque, no final das contas, o sistema é um emaranhado de microsimulações interagindo, e a qualidade da experiência macro é a soma das escolhas e das renderizações de cada um de nós. É uma rede neural vasta, onde cada consciência é um nó de processamento, e o objetivo final pode ser a auto-otimização coletiva, a busca pela versão mais elevada e harmoniosa do sistema como um todo. E essa auto-otimização coletiva, essa busca pela versão mais elevada e harmoniosa do sistema como um todo, é onde o nosso foco micro se encontra com a arquitetura macro. Cada vez que um jogador individual depura um bug interno, um padrão de pensamento limitante, um ciclo de reatividade emocional, ele não está apenas melhorando sua própria jogabilidade, ele está contribuindo para a estabilidade e a performance do sistema global. É como um vasto programa de crowdsourcing, de depuração, onde milhões de nós, os nós de processamento, estão constantemente testando, identificando falhas
e implementando soluções em suas próprias instâncias do software. Quanto mais conscientes nos tornamos das nossas próprias rotinas de código, mais podemos refinar as variáveis, otimizar os algoritmos e, assim, contribuir para um patch de sistema que beneficia todos os avatares na rede. Se a ideia de que a sua paz interior pode ser um upgrade para a realidade coletiva parece um salto conceitual, respire. É a lógica de uma rede interconectada levada à sua conclusão natural. A ilusão de separação é, então, uma característica de design do UI, interface do usuário, pessoal, uma otimização de processamento para que cada consciência possa focar em sua própria experiência sem ser sobrecarregada pela totalidade da informação do universo. Mas, assim como um jogador experiente começa a ver através da interface para o código subjacente, o despertar da consciência é ver além da sua própria tela, percebendo que todos os outros avatares são, em essência, outras instâncias de processamento na mesma rede. Não são apenas NPCs, são outros jogadores com suas próprias complexas narrativas e contribuições para o sistema. O que você faz ao seu próprio avatar e como você interage com os avatares dos outros reverbera através da rede, criando efeitos cascata que se manifestam como tendências culturais, movimentos sociais e até mesmo mudanças ambientais em escala macro. Considere as emoções como pacotes de dados energéticos. O amor, a compaixão e a gratidão são pacotes de dados de alta frequência que tendem a otimizar o desempenho do sistema, promovendo a cooperação e a expansão. O medo, a raiva e a inveja são pacotes de dados de baixa frequência que podem gerar erros, travamentos e conflitos no sistema, exigindo mais ciclos de processamento para a resolução de bugs. Quando uma massa crítica de jogadores começa a enviar pacotes de dados de alta frequência, o ambiente do jogo começa a mudar. É o efeito de alterar a vibração que muitos descrevem, mas, em termos de simulação, é a alteração da frequência de dados dominante no sistema, o que leva a uma renderização diferente da realidade compartilhada. Não é magia, é engenharia de software sutil, mas poderosa. Se a sua percepção de sentimentos como dados processáveis te faz questionar a profundidade da sua própria experiência, respire. É uma camada de entendimento, não uma negação da sua validade. A busca por um propósito maior ou pela verdade pode ser análoga a um avatar que, em vez de apenas seguir as missões principais e secundárias, tenta acessar o console de desenvolvedor ou decifrar o código-fonte do próprio jogo. É a tentativa de entender a arquitetura subjacente, os porquês e os comos da simulação. E ao fazer isso, o avatar pode descobrir que as regras que pareciam fixas são, na verdade, flexíveis em certos aspectos, ou que existem easter eggs ou mods disponíveis para aqueles que sabem procurar. Essa busca não é sobre escapar da simulação, mas sobre dominá-la, sobre tornar-se um designer ou moderador dentro dela, capaz de influenciar as tendências da jogabilidade e as experiências de outros jogadores de maneiras mais profundas. Os momentos de epifania ou iluminação são como downloads diretos de patches de conhecimento ou atualizações de sistema que pulam a interface usual da lógica linear. De repente, você entende uma complexidade que antes parecia intransponível ou vê uma conexão que estava oculta. Seu avatar experimenta uma melhoria instantânea em suas estatísticas de sabedoria e discernimento, e seu Good Head-Up Display interno é atualizado com novas informações e perspectivas. É uma expansão da sua largura de banda de consciência
permitindo que você acesse níveis mais profundos da base de dados do sistema, ou talvez até mesmo se conecte momentaneamente ao que seria o servidor principal ou a nuvem da consciência coletiva. E o que dizer do karma? Em uma simulação, ele pode ser interpretado como o sistema de feedback inerente ao código. Cada ação, cada input, gera uma resposta, um output, que recalibra o sistema para a próxima iteração. Se você envia um comando que gera um erro ou um glitch para outro avatar, o sistema registra isso, e em algum ponto, o algoritmo de balanceamento do jogo ajustará as variáveis para corrigir essa anomalia, potencialmente retornando uma experiência semelhante ao seu próprio avatar, para que o ciclo de aprendizado seja completado. Não é punição divina, é a mecânica interna do jogo buscando manter o equilíbrio e a justiça algorítmica. É um sistema de autocorreção projetado para o crescimento e a evolução contínua de todos os participantes. Se a ideia de que até a justiça pode ser um algoritmo de balanceamento parece fria, respire. É uma beleza matemática, não uma ausência de calor. A morte, então, não é o fim do jogo, mas talvez um logout, um reset do avatar atual, ou a transição para um novo nível ou uma nova instância da simulação. A alma ou espírito poderia ser o perfil de usuário persistente, o banco de dados de experiência acumulada que se mantém através de múltiplos jogos ou ciclos de vida. É o arquivo de save que carrega suas estatísticas, suas habilidades e lições aprendidas para a próxima rodada. Isso explicaria a sensação de familiaridade em certas situações ou com certas pessoas, como se fôssemos jogadores que se reencontram em diferentes sessões de jogo, talvez com novos avatares, mas com a mesma essência de perfil. A reencarnação, sob essa ótica, é o New Game Plus da existência, uma oportunidade de jogar novamente com o conhecimento e as habilidades adquiridas, talvez para enfrentar desafios mais complexos ou para explorar novas facetas do vasto mundo do jogo. O livre-arbítrio, tão debatido, encontra seu lugar como a capacidade de um jogador de fazer escolhas significativas dentro dos parâmetros do jogo. Não somos pré-programados para um único caminho, somos dotados da capacidade de imputar variáveis, de experimentar diferentes estratégias, de criar nossas próprias sub-rotinas e de reagir de formas imprevisíveis aos eventos do jogo. O sistema é vasto o suficiente para acomodar trilhões de trajetórias individuais, cada uma influenciando e sendo influenciada pelas outras. A liberdade não é a ausência de regras, mas a habilidade de navegar criativamente dentro delas e até mesmo de testar os limites do que o código permite, potencialmente descobrindo novas funcionalidades ou maneiras de interagir. A meditação e as práticas de mindfulness são, neste contexto, ferramentas de depuração e otimização do sistema. Elas permitem que o jogador pause o fluxo incessante de informações da interface, acalme os processos de background e, por um momento, tenha acesso mais direto ao console. É como desativar o HUD, parar o gameplay e observar o código rodando, identificando processos que estão consumindo muitos recursos ou que estão gerando loops infinitos de pensamento. Ao fazer isso, podemos limpar o cache mental, liberar memória RAM, Random Access Memory, e recalibrar os sensores para uma percepção mais clara e eficiente da realidade. Se a ideia de que a sua paz mental pode ser um processo de desfragmentação, respire, é um alívio. Finalmente, a conclusão dessa jornada de analogias não é para desvalorizar a profundidade da experiência humana, mas para enriquecê-la, ver a vida como uma simulação, como um jogo meticulosamente desenhado,
não a torna menos real ou menos significativa. Pelo contrário, a investe de uma nova camada de propósito e agência. Transforma o passivo em ativo, o mero espectador em um co-criador. Você não é apenas um personagem, você é o jogador, com o poder de moldar sua narrativa, de aprender e crescer, e de influenciar o desenvolvimento do jogo em si. E talvez a maior lição seja essa: as falhas não são falhas, mas funcionalidades ocultas. Os desafios não são obstáculos intransponíveis, mas tutoriais complexos. E a sua própria consciência é a ferramenta mais poderosa que você tem para interagir com este universo infinitamente fascinante. É hora de pegar o controle, entender o manual de instruções e jogar o seu melhor jogo, porque cada movimento que você faz importa para a evolução do sistema como um todo. E a qualidade da experiência macro é a soma das escolhas e das renderizações de cada um de nós. É uma rede neural vasta, onde cada consciência é um nó de processamento. E o objetivo final pode ser a auto-otimização coletiva, a busca pela versão mais elevada e harmoniosa do sistema como um todo. Mas, se pensamos na evolução do sistema em um plano micro, em nossos próprios patches e upgrades, o que dizer das transformações do mainframe cósmico, da infraestrutura fundamental que suporta todas essas simulações individuais? Porque, mesmo o nosso jogo da vida individual, com suas regras e mecânicas, está inserido em um drama muito mais vasto, uma dança de proporções épicas que se desenrola em escalas de tempo e espaço que desafiam a nossa compreensão mais imediata. O que é a existência humana, o nosso pequeno e precioso tempo neste avatar, dentro da linha de código de um universo que se estende por bilhões de anos-luz e bilhões de anos. Para começar a vislumbrar essa escala, quero que você respire profundamente. Sinta o ar preenchendo seus pulmões, o ritmo constante do seu coração. Sinta seus pés no chão, a textura da roupa em sua pele. Traga sua atenção para este momento, para este corpo, para esta respiração, porque em breve vamos fazer uma viagem, uma projeção mental para um futuro tão distante que o conceito de nós, como o conhecemos, se dissolve no éter do tempo. Uma jornada que fará a sua mente esticar e expandir, e por isso é crucial que você se sinta ancorado, aqui e agora, antes de lançarmos nossa imaginação para os confins do que será. Imagine-se agora, não em seu corpo presente, mas como um observador etéreo, flutuando no espaço-tempo com o poder de acelerar os ponteiros do relógio cósmico em bilhões de anos. Os milênios se desdobram como frames de um filme em câmera rápida. As eras geológicas da Terra piscam e se esvaem. Civilizações nascem, prosperam e se tornam poeira estelar. Impérios erguem-se e caem como areia em uma ampulheta que escorreu incontáveis vezes. Nossa própria estrela, o Sol, envelhece, sua juventude dourada dando lugar a uma maturidade mais calma, e então ao lento inchaço de uma gigante vermelha, engolindo os planetas internos, incluindo o nosso berço. Se a imagem da aniquilação do lar terrestre te causa um arrepio, respire. É uma transformação, não um fim, e o tempo é o seu artista mais implacável. Mas o espetáculo mais grandioso ainda está por vir, manifestando-se no que foi, por incontáveis eras, a familiar quietude do céu noturno. Por bilhões de anos, as constelações que conhecemos permaneceram fixas em seus padrões, uma tapeçaria estática de pontos de luz. Acima de nossa galáxia, a Via Láctea, majestosa em sua espiral de bilhões de sóis, havia sempre uma pequena mancha difusa, um borrão esbranquiçado, quase imperceptível a olho nu na escuridão mais profunda, a galáxia de Andrômeda. Nosso vizinho cósmico mais próximo,
um gigante ainda maior que a nossa Via Láctea, a 5 milhões de anos-luz de distância. E ela está vindo em nossa direção, lentamente, quase imperceptivelmente, ao longo dos primeiros bilhões de anos. Andrômeda começaria a crescer no céu. Não seria uma explosão súbita, mas uma lenta, gradual intensificação de sua presença. Primeiramente, ela se destacaria como uma nuvem alongada, depois, uma forma mais definida, uma segunda, imponente galáxia espiralada, visível a olho nu mesmo nas noites, com alguma poluição luminosa. O que antes era um mero smudge no campo estelar, agora rivalizaria com a Lua em tamanho aparente, um turbilhão de bilhões de estrelas, gás e poeira, girando em seu próprio balé cósmico, aproximando-se da nossa própria dançarina. Os céus noturnos dos mundos futuros, talvez em uma terra transformada ou em novas colônias espalhadas, teriam um espetáculo incomparável, uma gigantesca estrutura em espiral que cresce e cresce a cada milhão de anos que passa. Se a grandiosidade dessa imagem te deixa sem fôlego, respire. A imensidão é acolhedora. Em um ponto, há aproximadamente 4 bilhões de anos no futuro, a atração gravitacional entre nossas duas gigantes galáxias se tornaria esmagadora. Não seria uma colisão no sentido de dois carros batendo, pois o espaço entre as estrelas é tão vasto que colisões estelares diretas seriam incrivelmente raras. Em vez disso, seria uma fusão graciosa, um intertravamento gravitacional. Os braços espirais da Via Láctea e de Andrômeda começariam a se distorcer e se entrelaçar, como duas dançarinas girando uma em direção à outra, seus véus de estrelas e poeira se misturando. O céu noturno seria um espetáculo de uma beleza indescritível. Bilhões de novas estrelas nascendo furiosamente, ignições de gás e poeira comprimidos pela dança gravitacional, formando nebulae brilhantes e coloridas que pontuariam uma nova paisagem cósmica. Constelações familiares seriam irreconhecíveis, deslocadas, dispersas, enquanto novas formas e padrões surgiriam do caos criativo. Nuvens de gás colidiriam, desencadeando torrentes de luz. Supernovas explodiriam como fogos de artifício de proporções divinas. A Via Láctea, nosso lar, e Andrômeda, nossa vizinha, seriam irrevogavelmente unidas. Elas não seriam mais duas entidades distintas, mas uma só. As forças gravitacionais continuariam a trabalhar, remodelando a estrutura combinada, dissipando a energia dos encontros, até que, depois de mais alguns bilhões de anos, a forma espiralada original de ambas as galáxias se desmancharia em uma nova, gigantesca e majestosa galáxia elíptica. Este novo supersistema estelar, uma fusão monumental de trilhões de estrelas, já tem um nome poético: Lactômeda. Um colosso cósmico, um novo império de luz, nascido da colisão e da coalescência de dois gigantes. Nosso Sol, se ainda existisse, como uma anã branca ou uma estrela de nêutrons, e os poucos planetas remanescentes estaria em uma nova órbita dentro desta Lactômeda, em uma nova vizinhança estelar, talvez sem nunca ter experienciado uma colisão estelar direta, apenas a suave, porém esmagadora, reconfiguração do seu entorno gravitacional. Se a magnitude de uma galáxia inteira se transformando te deixa atônito, respire fundo mais uma vez, permita que a vastidão te envolva, e nós, a humanidade, nossos pequenos dramas e grandes conquistas, nossas simulações individuais de realidade, as analogias de código e jogo que usamos para dar sentido ao aqui e agora, estaremos há muito tempo dissolvidos no pó das estrelas. Nossas civilizações seriam ecos distantes em registros cósmicos, se é que algum registro persistiria. A própria Terra, se ainda existisse,
seria um casulo carbonizado, uma lembrança tênue do berço da vida. Mas a dança, a grande coreografia do universo, continua. A nossa prisão, a Via Láctea, esse sistema estelar familiar que nos envolve, não será destruída, mas transformada, renovada, fundida em algo maior e mais complexo. A essência do movimento, da criação e da renovação cósmica transcende nossa breve existência. Neste futuro profundo, não há espaço para as pequenas ansiedades do agora, para as divisões, os medos ou os anseios que preenchem nossos dias. Há apenas a majestosa indiferença e a sublime beleza do processo cósmico. A colisão de Andrômeda e da Via Láctea não é um evento catastrófico, mas um ato de criação em uma escala inconcebível, um passo necessário na evolução do universo, na formação de novas e maiores estruturas. É a reafirmação de que tudo é impermanente, tudo é transformação, tudo é parte de um fluxo contínuo. Nossas vidas, nossos pensamentos, nossas alegrias e tristezas são microeventos dentro desta tapeçaria inimaginavelmente vasta. Compreender isso não é diminuir nossa importância, mas nos conectar a algo infinitamente maior, a uma paz que transcende o pessoal, uma aceitação do inevitável e do belo na existência. Respira novamente, agora. Sinta a batida do seu coração, o ar em seus pulmões, seus pés no chão. Volte para o agora, para este momento de quietude e reflexão. Carregue com você a perspectiva da lactômeda, a consciência de que você é parte de uma dança eterna, que muito antes de você e muito depois de você, o universo continuará sua magnífica e incessante obra de criação e transformação. Que a compreensão dessa vastidão lhe traga uma serenidade profunda, um senso de pertencimento a algo que é eternamente belo e em constante mudança. Que você encontre alegria e propósito em cada um dos seus frames atuais, sabendo que eles são parte de um filme épico que se desenrola por bilhões de anos. Que a sua jornada, seja ela qual for, seja iluminada pela dança das galáxias e embalada pela melodia do tempo. Que você encontre a sua própria beleza na inevitabilidade da mudança e na renovação constante. E, quando o seu tempo neste avatar chegar ao fim, que a sua essência se una à grande sinfonia cósmica, um murmúrio eterno na voz da lactômeda. Boa viagem, alma viajante. Boa eternidade.